Ok, continuando com a aula, agora vamos falar sobre funções. Bem, funções nós passamos, os assuntos mais importantes são chamada por valor e chamada por referência. Bem, conceitualmente nós temos o conceito de função, ela serve para estar organizando o seu código, separando, porque se você for escrever tudo no código principal, você vai ter sua função main muito carregada, muito extensa. Também serve para reuso. Se você vê se um código se repete muito, esse código deverá ir para uma função. Bem, inicialmente vamos ver todas as funções. Você tem a declaração, o corpo da função e tem a implementação da função. Então, para evitar problemas de você escreve uma função que chama uma outra função, o seu método main que chama uma função, bem, se sua função estiver aqui e você for chamá-la dentro do main, ótimo. Porém, se sua função estiver aqui, ou seja, a implementação dela estiver depois da declaração do método main, vai dar problema, porque o compilador ele vai compilar isso sequencialmente, como aqui você chama a função e ela está declarada aqui, ela ainda não existe. Então, por isso que antes de qualquer coisa nós temos que declarar todas as funções que nós vamos utilizar. A declaração de uma função, ela tem as particularidades. Você primeiro diz o que essa função deve retornar, por exemplo. No método soma, evidentemente, você vai ter que receber 2 ou mais números para estar efetuando uma soma. E essa função ela retorna alguma coisa, ela retorna a soma. Então a primeira coisa que você faz é dizer qual tipo que ela vai retornar. Ela vai retornar um inteiro, um float, um char, certo? Então, se você tem uma função soma, de nome soma, ela vai retornar a soma, o valor que é a soma de 2 ou mais números. E você tem a lista de parâmetros, ou seja, o que você vai receber, o que aquela função, precisa, quais são os parâmetros, o que você vai somar, o que você vai utilizar. Então, a mesma coisa, você precisa dizer o tipo desse parâmetro. Eu vou receber um parâmetro A inteiro e vou receber um inteiro parâmetro B. Bom, para declaração, ou seja, para declaração, basta isso. É a assinatura da função, que é composta do retorno, do nome da função e dos parâmetros. Observe o seguinte, se é uma função que não retorna nada, ou seja, você vai manipular, por exemplo, um array diretamente, ou vai imprimir na tela alguma coisa, você vai imprimir na tela a mensagem formato inválido. Ou seja, isso não vai lhe retornar nada, não vai retornar um inteiro. Então, quando você tem funções que não retornam nada, o tipo de retorno é void, que significa que não vai retornar nada. Por exemplo, erro mostra erro, que vai receber um array mensagem. Pronto, pau, tá aqui. Aliás, isso é aqui. Isso é só a declaração da função.
você precisa implementar. A implementação ela pode ser em qualquer lugar, mas o importante é a declaração tem que estar aqui em cima, certo? A declaração tem que vir primeiro do que qualquer função, tem que vir primeiro do que a função main. Então, para implementar, você pode implementar aqui ou em qualquer lugar. Vamos implementar aqui depois do main. Bom, você repete a declaração soma, inteiro A, inteiro B, e aqui abre e fecha chave como uma função main. Então, o que você vai fazer? Eu vou declarar aqui uma variável soma igual a A mais B. Essa soma ele só existe dentro do escopo, ou seja, ele só tem vida, ele só é enxergável dentro da função soma. Porque ele vai receber A mais B. Bom, observe o seguinte, a função soma retorna um inteiro. Eu preciso dizer retornar soma. Está aqui, certo? Está aqui a minha função soma. Pode ser, ela pode ser implementada em qualquer lugar. Bom, você pode dizer aqui área de declarações e aqui a área de implementação. Área de implementação. Para usar essa função, bom, printf inteiro s, vamos lá, x e um inteiro x e inteiro y. Vamos ler esses números do teclado. F é um inteiro, vou armazenar em x. Bom, eu já li x e y, agora eu vou precisar armazenar a soma desses números. Então, S igual a função soma de x e y. Ou seja, aqui eu estou chamando a função soma, passando por parâmetro x e y, ele vai calcular aqui e vai retornar. Ou seja, esse retorno quer dizer que ele, do lado esquerdo, quando eu posso atribuir o resultado dessa função a uma outra variável. Printf, a soma foi, vírgula s. Vamos executar aqui. Digite um valor para x, 7, digite um valor para y9, a soma foi 16, certo? Ou seja, aqui também eu poderia chamar a função soma direto, passando x e y. Por quê? Ela iria me retornar alguma coisa. Então, aqui ela iria substituir, eu não preciso, ela iria, nesse espaço aqui ela retorna alguma coisa. Como eu estou dizendo que eu vou imprimir um inteiro, essa função, ela retorna um inteiro. Então, serve, ó. Digite um número. 5 mais 5, a soma foi 10. Ou seja, não necessariamente eu preciso estar atribuindo a uma variável, sempre está atribuindo a uma variável o resultado de uma função. É interessante você fazer isso porque seu código fica mais organizado, certo? Agora vamos falar de passagem de parâmetro, ou seja, esses valores aqui que você passa
para a função, ou seja, o que a função precisa para trabalhar. A gente tem por valor e por referência. Passagem por valor é quando você faz uma cópia de um determinado resultado. Você passa para a função uma cópia do valor que você acabou de ler. Por exemplo, no nosso código nós lemos x e y e passamos por valor os valores que estão armazenados nessas variáveis para a função soma. Ou seja, quando nós passamos por valor, tudo que a função faz internamente não altera esses valores. Por exemplo, se aqui eu quisesse vou imprimir aqui x igual a %d e y igual a %d. Eu estou imprimindo aqui os valores de x e y. Ou seja, eu vou ler 7 e vou ler 3. A soma é 10, mas os valores originais de x e y continuam os mesmos, mesmo que não forem alterados, mesmo que aqui eu pegue. Ou seja, soma, depois que ele faz a soma, eu altero o valor disso aqui. A igual a 50 e B igual a 45. A soma vai continuar dando a soma de A e B, porque eu alterei o valor deles depois que eu criei e atribuí a soma deles para a minha variável soma. Essa alteração aqui de valor não influencia aqui, porque isso aqui ocorreu nesse momento com os valores antigos. Aqui eu mudei o valor. X 6, Y 6. Bom, a soma foi 12, x e y continuam 6. Por quê? Porque eu passei por valor, ou seja, eu passei uma cópia do que estava armazenado no endereço de memória. Eu não tenho alteração. Então, passagem por valor em uma função é quando você quer que determinado valor não seja alterado, não sofra nenhuma alteração e modificação dentro da função. Você passa uma cópia e tudo o que é feito dentro da função só tem validade dentro da função.